Hoje é dia 22 de maio de 2022, sexto domingo do tempo da Páscoa. Na reflexão de hoje, nós encerramos esse ano o tempo pascal. E o Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 14, versículos 23 a 29, que diz assim: Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto ainda estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem intimide o vosso coração. Ouviste o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós encerramos com essa reflexão o tempo pascal desse ano. Então, gostaria de pensar com você e mais que você parasse um pouquinho para você pensar. Se alguém perguntar para você, qual que é a grande mensagem do tempo da Páscoa? O que você responderia? Bom, eu não tenho uma resposta correta e as demais erradas. Mas eu vou falar com você um pouquinho hoje sobre o que está contido nesse ensinamento que muitas vezes a gente não enxerga. Ensinamento. A Páscoa, a ressurreição de Jesus, é um dado histórico. A ressurreição de Jesus é cientificamente comprovada. Então, não é nem uma questão de fé, porque a gente não acredita em ciência. Ciência a gente experimenta, é experimental. A ressurreição de Jesus não é para a gente ter fé, é para a gente viver. Vou falar para você uma experiência que eu tive o privilégio de fazê-la. Alguns anos atrás, já está fazendo bastante tempo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação em Evangelhos Sinóticos numa universidade lá no estado de Connecticut, nos Estados Unidos. É o Holy Apostles College. Foi uma das melhores coisas que eu fiz para a minha vida. Estudar Mateus, Marcos e Lucas. E, por ocasião do nosso curso de pós-graduação, nós participamos uma vez em Boston de uma semana de seminário bíblico. E essa semana foi dirigida pela pessoa que na época e até hoje ainda é considerado a pessoa que mais conhece Bíblia no planeta Terra. Chamava-se
porque já faleceu, é Raimundo Brown. É um gênio, sabe, desse tipo de falar 20 línguas, de saber as versões bíblicas dos Estados Unidos, todas de cor. Esse seminário nós estávamos lá em mais de 200 pessoas, só doutorandos e mestrandos em Bíblia. E eu lembro que um dia um doutor lá que estava fazendo um doutorado, na plateia, à noite, levantou-se e perguntou para o Brown: Brown, você já escreveu sobre o nascimento do Messias e a morte do Messias? Essas duas obras, elas são uma enciclopédia. Você já pensou em escrever sobre a ressurreição do Messias? E ele deu uma resposta que eu nunca mais ouvi e nem esqueci. Não vou escrever sobre a ressurreição do Messias, porque a ressurreição do Messias é um dado histórico, científico, e porque para mim fazer esse trabalho eu precisaria de mais 20 anos de pesquisa, e eu não vou ter mais esse tempo disponível. Tanto é que realmente ele não teve. Ele tinha uma agenda marcada já de 10 anos para frente, e ele morreu antes de 20 anos. Então, a ressurreição de Jesus é um dado científico. Mas qual é a mensagem? O que Jesus quis ensinar ressuscitando? Vamos dar uma olhadinha para a nossa realidade. Nós somos humanos. Não é assim que a gente fala? O ser humano. O que significa ser humano? A própria palavra vai ensinar para nós isso. Humano vem de humus. Humus é terra, é barro. Nós somos humanos. Se você pegar a tabela periódica, você vai ver que 90% de todos os elementos químicos da tabela periódica tem num monte de barro e na pessoa humana. Porque nós somos humus. E Jesus era também humus, humano? Era. Jesus é um ser humano, segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas é um ser humano. E qual foi a missão dele? O que ele quis ensinar para nós com a ressurreição? Que nós temos que transcender, nós temos que ir além do humus. Nós somos chamados a cada dia a ir nos espiritualizando. Isso é muito importante, essa transcendência. É isso que Jesus vai ensinar. Jesus não estava preocupado com igreja, com religião. Se a gente for honesto e fizer uma leitura correta, nós vamos ver que Jesus nem gostava muito de religião e de templo de Jerusalém. Tanto é que um dia perguntaram para ele em que igreja, em que templo que deveria adorar a Deus, e ele disse que nenhum, que o Pai queria adorador que o adorasse em espírito e em verdade. Vê lá no Evangelho de João, capítulo 3. Então, qual que é o propósito da ressurreição? É ajudar a gente a entender que nós precisamos de tal maneira ir nos espiritualizando, ir nos transcendendo, ir nos tornando cada dia menos humus
porque é no final do processo que nós vamos ser espiritualizados. É o corpo espiritualizado. Essa é a ressurreição. Essa é a grande sacada. Esse é o grande ensinamento. É para dizer para nós que, da mesma maneira que ele de humus passou a transcendente, nós somos chamados a fazer a mesma coisa. Ele ensinou isso na transfiguração e principalmente ensinou isso na ressurreição. Essa é a mensagem para mim e para você. Agora, tá bom. Como nós sabemos se nós estamos no caminho? Como nós sabemos que nós estamos andando certo? Aí então você pega o Atos dos Apóstolos, que a primeira vez que os discípulos abriram a boca para dizer que Jesus de Nazaré tinha ressuscitado, as pessoas que ouviram isso perguntaram: por que Jesus ressuscitou? E a resposta do Pedro é essa lá no Atos dos Apóstolos: porque ele foi escolhido por Deus, e escolhido por Deus eu sou também você. Mas não só, porque ele passou pelo mundo fazendo o bem e fazendo da melhor maneira aquilo que ele tinha que fazer. Esse é o caminho para a glorificação. Esse é o caminho para a ressurreição. A grande mensagem da Páscoa é a gente deixar de ser simplesmente o humus para ir nos divinizando. Amém.